Olá, sejam todos muito bem-vindos. Desejo que todos estejam bem. Se a vida te trouxe por aqui, é muito provável que haja algo aqui a agregar valor à sua vida. Previsão para os próximos 7 dias. Você está no canal Conexão Divina, eu sou o Leandro Costa, trago a tua tiragem aqui para os próximos 7 dias. É uma tiragem de 2 opções, onde a opção de número 1 é o nosso budinha azul e a opção de número 2 é o nosso budinha amarelo. Veja qual dos dois está ressoando aí com a tua energia, qual dos dois está lhe convidando. Faça a sua escolha, se o teu coração pedir para assistir as duas, assista. De repente, aquilo que você precisa como orientação está mais ao final. Lembrando, uma leitura para os próximos 7 dias é uma leitura temporal. Vai fluir a partir do momento que você encontrar com ela. Beleza? Sinta-se paz, sinta-se acolhidos. Vamos iniciar nossa tiragem para quem escolheu a opção de número 1. Nosso budinha azul. Vamos lá? Para você que se conectou no budinha azul, quais os acontecimentos, a previsão, tudo que pode ser transformador na sua vida aí nos próximos 7 dias. Eu já vou te convidar, se você gostar da minha leitura, para deixar aqui teu like, teu comentário, participar, contribuir de forma generosa com a sua participação aqui junto a gente, tá bom? O canal é novinho. Esse apoio é fundamental para o nosso crescimento. Na quarta-feira nós temos um vídeo aqui de oração. Se você gosta de oração, gosta de conexões espirituais através da oração, na quarta nós trazemos aqui um vídeo sobre. Vamos lá? Vamos iniciar a sua tiragem. Primeira carta sua é a carta do 10 de ouros, tá? Já começamos com essa energia muito voltada ao universo familiar, a preocupações com relação à família, aos cuidados com aqueles que são seus dependentes e também um olhar mais profundo com relação ao futuro. Essa abertura de tiragem, combinando um 10 de ouros com um cavaleiro de espadas, fala muito de uma iniciativa, uma semana que eu vejo você tendo uma iniciativa muito grande com relação a criar, abrir caminhos com relação ao teu futuro, de estrutura financeira, de segurança familiar a longo prazo. Tá? A leitura também abre muito com uma energia voltada ao trabalho e a decisão. É uma semana de muita decisão com relação à tua vida financeira. O Cavaleiro de Espadas é uma ação absoluta, né? O Cavaleiro de Espadas, ele realmente está disposto a lutar pelo que ele deseja, é uma carta de avanço, é uma carta de progresso, é uma carta de muita coragem. Eu vejo que essa semana você tende a trazer para si esse estado de espírito, de vitória, de conquista, de ir à frente, enfim, de fazer a sua vontade prevalecer. E você vai encontrar um território favorável para isso, uma certa sincronicidade que vai fazer com que gere uma espécie de facilitador para você poder atingir esses objetivos. No âmbito familiar, você traz a Dama de Espadas, tá? Uma atitude mais reservada, uma atitude mais interiorizada e ao mesmo tempo vejo você brindando o teu mundo mais profundo, aquilo que para você é realmente valioso, significativo, uma postura que não tem de ser uma semana de aberturas para influência externa aqui. Cuidado com a preocupação excessiva, tá? Cuidado com o pensamento circular. Aquele pensamento que você fica vibrando ele com muita constância. Aquele pensamento que de repente tira teu sono. Estou lidando com algumas pessoas que já há algum tempo estão tendo dificuldades com relação ao sono. Me parece que você adormece e fica vibrando uma energia de conflito ali, ou as preocupações vão te consumindo durante a madrugada. Deixa eu saber aqui nos comentários se isso está ressoando contigo, se é assim que está acontecendo. E a tua leitura fala de, em algum momento, você precisar dar uma pausa e analisar um pouco esse padrão, entender a raiz desse problema, que eu vejo que está muito voltado a sofrimento, sabe? Como se você veio passando por muitas dores e você acabou enraizando em si essa questão e tem uma relação muito forte com o teu ambiente, com a família, com o ambiente mais interno. É possível também que a sua casa ela esteja reverberando e alimentando essa energia.
Importante cautela, porque muito daquilo que você vivencia de negativo no plano mental não tende a se manifestar no plano físico. Você já deve ter observado que muita coisa que você pensou que fosse acontecer de uma forma extremamente negativa acabou não acontecendo daquela forma. Ou o impacto foi minimizado, ou sequer chegou a acontecer. Então vigia esse padrão. Essa semana te convida a não perder o sono com relação a isso. Já com relação ao trabalho, ao teu dia a dia, a gente traz um imperador junto de um pajem de ouros, bem? Imperador, pajem de ouros, tá? Aqui eu vejo um conjunto de pessoas que vão precisar ter uma postura, lembrando uma tiragem coletiva, né? Então, adapte a tua realidade. Eu vejo uma postura um tanto quanto como se fosse alguém aberto ao conhecimento, alguém que tivesse numa necessidade essa semana de respeitar a hierarquia. É como se fosse um momento de não entrar em conflito com nenhum tipo de superior, ou alguém que tenha essa postura mais autoritária, mais dominante. Não entre em conflito. É um momento de você ter uma certa prudência, uma certa sagacidade, uma amistosidade nessa relação, porque você pode estar diante de alguém que naquela estrutura, naquele momento, está numa condição muito mais favorável que a sua, tem mais maturidade, sabe lidar melhor com os conflitos, e aí é como se o oráculo dissesse: não entre em conflito com pessoas que tenham mais poder que você. Mas também vejo você estruturando conhecimentos para fazer mudanças a longo prazo dentro da tua vida financeira. A tua carreira, de uma forma geral, e também a tua rotina tende a se estruturar durante essa semana. Eu vejo que esses próximos 7 dias vão despertar em você os primeiros passos para uma nova estrutura. Você não consolida essa estrutura de imediato, mas as mudanças que você quer fazer para ter a rédea da vida na mão, ela começa a avançar a partir desses próximos 7 dias. E você já começa a sentir esse espírito jovial de realização na matéria, de ver sonhos realizados, de começar a entender que você está criando a base para poder reconstruir a tua vida, para poder, enfim, trazer para si essa energia do imperador, que é o senhor do seu destino. Já no teu campo financeiro, dinheiro, a gente tem o 4 de espadas e a gente tem o 2 de paus. 4 de espada e 2 de paus fala muito sobre, depois de um período de reflexão, você saber exatamente para onde vai. Eu vejo que você, depois de um momento de pausa e de avaliação da sua situação financeira, dos teus projetos, do teu caminho, essa semana você começa a se movimentar com mais segurança. A semana anterior me parece que foi uma semana mais parada, ou uma semana de mais avaliação. Porém, essa agora é uma semana de movimento, é uma semana de discernimento, é uma semana de agir após compreender exatamente para onde você quer levar a tua vida. Eu vejo dentro desse período você estruturando uma nova vida para você a nível financeiro. É uma semana de oportunidade, sim, porque o 2 de paus, ele é uma carta de alguém que tem o mundo às suas mãos. Olha aqui, ó. O 4 de espadas, né? Aquele momento da pausa, do recolhimento, da reflexão, da meditação, da análise. E o 2 de paus, você com o mundo aqui às suas mãos, você olhando o horizonte, sabendo exatamente para onde vai, sabendo como dar os primeiros passos com relação ao teu crescimento financeiro. Eu vejo também um período de uma certa, como se você tivesse passado por um processo de uma reserva financeira, ou você podou algum tipo de despesa recentemente, visando poder fazer um movimento mais ousado ao longo de futuro, e também visando compreender de uma forma mais ampla qual o caminho a ser percorrido para te dar mais possibilidades, para te dar mais prosperidade, para trazer mais tranquilidade para você a longo prazo no campo financeiro. Agora no amor, eu vou fazer 2 abordagens aqui pra gente, tá bom? A primeira abordagem vai ser para quem está dentro de um relacionamento, para quem está vivendo uma história de amor. Eu vou tirar aqui 2 cartas e depois eu tiro mais 2 para as pessoas que estão no desejo de viver um grande amor, tá bom? Para quem está dentro de um relacionamento, a primeira carta sua é a Roda da Fortuna.
A segunda é a carta do mundo. Vejo vocês dois num processo, a tua relação, né? Num processo de mudança muito significativo, num processo de aceitação de que é momento de um novo ciclo e que existe uma disponibilidade para vocês ressignificarem a jornada de vocês. Não vejo que seja um contexto, o ressignificar seja dentro de um universo negativo, não. É como se fosse uma aceitação das diferenças do ponto de vista divergente, uma compreensão com relação a isso e um comprometimento com o futuro. Um comprometimento não só com a relação, mas também com toda a estrutura de vida, de companheirismo, de crescimento junto. A Roda da Fortuna também fala muito sobre as questões econômicas que influenciam a relação e os laços de destino que unem você a essa pessoa, os laços de aprendizado. Aqui tem alguns casais, raras exceções, mas dentro da nossa leitura, de casais que vão se completar muito no novo ciclo. Entram num momento de compreensão, de entendimento, de amadurecimento muito profundo, muito verdadeiro e seguem juntos durante uma longa jornada, porque são espíritos que vieram de fato para poder vivenciar experiências juntos. Já para quem está em busca de um amor, a gente traz como a primeira carta a Torre e a gente traz a Justiça. Então, para as pessoas que estão nessa vibe mais solteira, nessa tiragem, eu percebo que são pessoas que vêm de um rompimento, né? Vêm de um divórcio, vêm de um afastamento, de uma dor que ela parece ter sido muito profunda e que trouxe para você uma certa frieza, uma postura de proteção, tá? Então, para quem está buscando um novo amor, a semana não tem de ser das mais favoráveis. É uma semana muito mais de juntar os cacos, de entender o passado antes de dar um novo passo, de não se precipitar, porque a justiça é uma carta de verdade, é uma carta de transparência, é uma carta de raciocínio lógico. E a carta da Torre fala muito de avaliar as crenças e fala dos castelos de areia. Então a gente tem uma tiragem que vai convidar você a, antes de enveredar um novo relacionamento, ou para você compreender porque as suas relações não estão sendo bem sucedidas, que há uma série de crenças que precisam ser analisadas e que talvez você tenha construído o teu universo emocional em cima de uma idealização que não é real. Talvez você esteja buscando alguém perfeito por conta da carta da justiça ou esteja se cobrando demais dentro da vida afetiva. E aí existe uma necessidade de compreensão com relação a isso. Autoconhecimento, de antes de investir numa nova relação, você pesar muito porque as outras não deram certo. Essa semana vai te convidar para isso, vai te convidar para entender com mais profundidade os caminhos da tua relação, do teu mundo afetivo de uma forma geral. Agora no teu campo espiritual, vamos lá? Espiritualmente, primeira carta, o Eremita, muito boa carta para o espiritual. Segunda carta, uma excelente carta também, a Temperança. Então você não caminha só, né? Você não caminha só, você caminha com essa energia de proteção angelical. A tua busca de autoconhecimento, a sua busca de profundidade sobre teus caminhos espirituais, sobre a sua fé, sobre tudo que envolve o teu crescimento como indivíduo e o teu lugar no mundo, está sendo muito bem inspirado pela espiritualidade. O anjo da temperança fala também de um equilíbrio muito fluido acontecendo na tua energia, você passando por um momento de purificação que é muito interessante, e esse processo de purificação vai te dar mais leveza. Os caminhos de aprendizado que você de repente tem entendido até o momento presente como um desafio, ele está sendo muito amparado pela espiritualidade. Você não está atravessando o deserto só. Aqui a espiritualidade diz assim, olha, você não está passando por esse processo só. E existem algumas questões aqui que ninguém nesse momento, matéria, né? Nenhum familiar, nenhum amigo vai poder fazer por você. Mas nós estamos lhe amparando nesse processo. Nós estamos caminhando junto a você. E quando você acredita que de repente está abandonado, é justamente aí que nós te carregamos no colo. Então fala desse iluminar o caminho, fala desse ressignificar o passado, fala de caminhar com bom senso, com tranquilidade, com calma.
e deixar que o fluxo da vida seja guiado pelo espiritual. Aqui o eremita é uma carta que tem como palavra-chave busca pelo conhecimento, né? Busca pela verdade, busca por si. E junto da temperança vai falar dessa busca acontecendo com calma, com prudência, com passos lentos, mas profundos e verdadeiros. Bem, fechamos aqui a nossa leitura, uma leitura muito especial. Fechamos aqui a sua leitura para os próximos 7 dias. Desejo que sejam 7 dias iluminados, abençoados para você e nos encontramos aqui em breve. Vamos agora para quem sintonizou na outra opção. Vamos lá, quem escolheu. Gostou da energia? Se você gostou da energia, quer continuar por aqui, quer ouvir a segunda opção, fica à vontade, fica por aí. De repente tem algo para você aqui na opção de número 2. Para quem escolheu o nosso budinha amarelo, opção de número 2, o oráculo sempre fica previamente embaralhado, vou dar só uma repassada e vamos iniciar a sua tiragem, tá? Nesse momento eu te convido a se inscrever, deixar teu like, comentário se você sentir no coração esse desejo. E esse contato seu, essa contribuição sua é extremamente significativa. Vamos lá? Vamos iniciar a tiragem para quem escolheu a opção de número 2, o nosso budinha amarelo. Suas 2 primeiras cartas, um pajem de espadas e um 8 de copas. Bem, abrimos aqui com pajem de espadas e 8 de copas. Essa abertura já diz assim, olha, nos próximos 7 dias não comente sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades. Eu vejo algum tipo de especulação com relação à tua vida, mas é como se fosse alguém que tenta se alimentar das suas dores, tá? Esse pajem de espadas, ele é uma carta que fala muito da bisbilhotice, da curiosidade, junto com a energia do 8 de copas, que é uma energia de desistência ou de abandonar algo. Eu vejo que é como se alguém estivesse tentando colher alguma coisa sobre a sua vida íntima e de repente se alimentar de uma dor sua, se alimentar de uma dificuldade sua. Sabe aquelas pessoas que ficam especulando, mas no anseio de ouvir que a gente conte sobre os fracassos, sobre as dores? Eu vejo que é aqui nesse sentido. Tem também uma espécie de desistência com relação a uma pessoa que tem um temperamento muito difícil. Vejo você desistindo de alguém que você já cansou, sabe? Sabe aquelas pessoas imaturas que, por mais que a gente se entregue, por mais que a gente faça o melhor por elas, por mais que a gente traga para o nosso mundo a dor dela e tente auxiliar, tente ser companheiro, não adianta. Eu vejo que essa semana você tende a se afastar de alguém com esse temperamento, alguém que você já fez muito por essa pessoa e essa pessoa sempre imatura, sempre difícil, sempre tendenciosa ao conflito, e aqui você meio que vou dar um tempo dela ou vou desistir dela. Não vejo que seja uma desistência assim definitiva, mas é uma espécie de gelo, sabe? Vou me afastar e vou deixar que aprenda com a própria experiência, ou tenho mais questões significativas na minha vida, não posso ficar gastando energia com essa pessoa. Então, dentro da tua energia inicial, tua leitura traz essa abordagem. Agora, no âmbito familiar, você traz um rei de copas, você traz um louco. Bem, um louco e um rei de copas no âmbito familiar, eu vejo uma semana de harmonia junto à família. Sabe? Uma semana em que me parece que cada um vai cuidar do seu. O louco, ele fala de abandonar algum tipo de dependência familiar. Ele fala de dar as costas, de repente, para pessoas que estavam ali numa certa dependência sua. Sabe quando a pessoa depende muito que você faça tudo por ela? Então, essa semana eu vejo que você meio que se afasta disso e vai cuidar mais das suas coisas. Tem uma conexão muito forte com a abertura do jogo. A tua leitura no âmbito familiar, com essa energia do louco, fala também de uma atitude de olhar mais para si, olhar mais para o teu universo, olhar mais para a tua jornada, mas também fala, nesse rei de copas, de harmonia, fala também de paz, fala também de troca, de afeto, principalmente entre as pessoas do sexo masculino, como se fosse um entendimento com uma figura masculina que é uma figura amorosa, uma figura tranquila, mas que talvez seja muito insegura na vida. E você, nessa semana, tende a manter uma estrutura
de carinho, de cuidado, mas ao mesmo tempo você direciona um pouco mais as tuas necessidades. E com relação ao teu trabalho, hein? Teu dia a dia, sua rotina, as de copas e lua. Bem, as de copas e lua, na tua rotina, eu vejo um dia a dia inspirado. Vejo uma semana que tem de ser uma semana muito artística, como se você tivesse com uma intuição muito aguçada, uma capacidade muito forte de ver beleza em tudo, que você terá, na verdade, uma semana muito conectada à força das águas. As suas emoções essa semana vão estar assim à flor da pele, uma semana. E dentro do teu ambiente de trabalho, dentro do teu dia a dia, eu vejo você muito inspirado, vejo você, além dessa questão da sensibilidade, da beleza, da artística, sabe, esse lado de repente você embeleza a sua mesa, você transita pela semana assim, mas você também muito conectado espiritualmente, também percebendo as entrelinhas, as questões de sensibilidade com relação ao ambiente. A tua leitura também traz uma certa instabilidade, sim, porque pela intensidade que ela revela para mim, essa intensidade emocional e sensibilidade espiritual também, traz consigo também uma vulnerabilidade. Então você deve sentir durante a semana alguns momentos assim de cansaço, de desgaste e até um leve desequilíbrio nas tuas emoções, mas que não é seu. Esse desequilíbrio ele vem do ambiente. Você é muito sensível, meio que esponja, trazendo isso para ti. Também é uma semana que você vai perceber que a mediunidade, a espiritualidade, ela não fica limitada aos teus momentos de conexão, mas que a todo tempo e em todos os ambientes você acaba entrando em contato com essas energias externas. E essa semana isso vai estar para você muito forte. Eu até te convido, se você está sentindo verdade nessa tiragem, que você salve esse vídeo para você perceber ao longo da semana os eventos se manifestando. É uma semana muito mediúnica, é uma semana que você vai sentir muito essa influência da lua, essa sensibilidade emocional variando bastante. Eu vejo você também com uma semana pensando muito nas tuas questões amorosas. Parece que esse lado, e aqui amor, mas amor de uma forma ampla, tá? Não estou limitando esse amor ao amor romântico, não. Eu vejo que você tende a avaliar muito aonde você se entregou, as pessoas que você ajudou ao longo da tua jornada, aonde você colocou teu coração ao longo do teu caminho. É uma semana que traz uma certa nostalgia também com ela. E o dinheiro? Financeiramente, como vai ser a sua semana? Primeira carta, 7 de espadas. Opa, cuidado com a grana. E rainha de espadas. Bem, já no lado financeiro, sua leitura fala de cautela, né? Cautela, frieza, firmeza com relação às questões financeiras. Você tem na mesa um 7 de espadas, que é uma carta que fala muito de conflito, de atitudes que são tomadas pelas costas. Então cuidado com o engano com relação ao dinheiro. Cuidado para não ser, de alguma forma, é como se você fosse manipulada para fazer algum movimento com o teu dinheiro que não é o melhor para você. Uma persuasão negativa, alguém que traz uma proposta que não é verdadeira e que pode te trazer danos e conflitos. Então, com relação ao teu dinheiro, é uma semana de muita prudência, de muita cautela, uma semana para você não confiar naquilo que for prometido a você. E a rainha de espadas, ela fala também de, ao mesmo tempo que você tenha uma postura mais, eu diria que reservada e racional diante da sua movimentação com o dinheiro, você também deve ter cuidado com pessoas que são frias demais com relação a isso, sabe? Pessoas insensíveis que para levar vantagem em cima do outro ela não mede esforço. Cuidado, porque certamente na tua vida passa alguém essa semana com esse perfil. É como, pensa num vendedor sem escrúpulos, é algo assim. E que de repente você faz um movimento acreditando num retorno e isso não acontece. Então, prudência aí na vida financeira, tá? O amor, eu vou dividir em duas partes aqui. 2 cartas para quem está dentro de um relacionamento a longo prazo e depois tiro 2 cartas para quem está desejando
vivenciar um grande amor. Para quem está num relacionamento, a primeira carta sua é o diabo. E a segunda carta tua é o mundo. Essa combinação do mundo com o diabo, eu percebo que, em primeiro momento, é uma semana que tende a despertar mais o lado da química, né? Desejo, esse lado mais carnal, tende a estar intensificado. Mas também fala de perceber nessa semana algum tipo de manipulação. O diabo também fala de poder identificar as suas fragilidades exploradas por outra pessoa, como se você sentisse que a pessoa amada, ela tem algum tipo de, pode ser ao contrário também, você também, de conhecimento sobre um ponto seu que é teu ponto fraco. E através disso, ela te manipula a você fazer aquilo que ela deseja. Tá? O diabo é uma carta de manipulação, se percebe aqui, ó. As figuras são manipuladas pelo instinto, pelo desejo, pelas suas fraquezas. Também é uma semana de muita vigilância com relação ao jogo da sedução, com relação a esse lado de você perceber que não é totalmente genuíno os atos, sabe? É como se a pessoa ela tivesse algumas atitudes um pouco fora da curva, mas que essas atitudes trazem consigo um interesse oculto, uma forma de se impor sobre o outro, através da sedução, através da malícia, através dos jogos amorosos. E a carta do mundo fala que mesmo com tudo isso, existe uma certa completude, sabe? É como se... é meio que Deus me livre, mas quem me dera. É bem assim. E essa semana isso parece que vai ficar mais claro, vai ficar mais transparente aqui. Esse entendimento ele começa a acontecer mais. Também cuidado com fofoca. O diabo também é uma carta que fala de influências externas. Cuidado com intrigas que possam criar algum tipo de divergência na relação. Para quem está buscando um amor, como vai ser a semana? Saudade, né? Saudade de alguém. Para quem está só, saudade de alguém. Aqui essa tiragem ficou muito legal, hein? Bem, aqui eu percebo a saudade de alguém no nosso 6 de copas e uma viagem no tempo, desejando como se fosse voltar no tempo de uma decisão que você tomou dentro da tua vida afetiva. Ou diante de um futuro próximo, você vai precisar tomar uma decisão com relação à tua vida afetiva. E essa questão aqui, ela mostra nesses próximos 7 dias como se o passado viesse de volta. Esse passado que vem à tona, ele traz com ele tanto um cenário que você já viveu, sabe? Quando você está diante de um momento que você fala que eu já vivi isso aqui. Talvez não com a mesma pessoa, mas eu já me vi nessa encruzilhada, nesse lugar. Então essa semana traz esse lugar familiar, essa necessidade de tomar uma nova decisão, de fazer uma escolha. E ao mesmo tempo eu vejo você também com muita saudade de alguém ou de um momento na tua vida em que o amor se mostrou para você de um jeito muito genuíno e que você talvez tenha tomado uma decisão lá que você ou se arrepende ou você, mesmo que não se arrependa, você hoje ressignifica, você faria de um outro jeito. Eu vejo que esse lado do coração aqui, ele traz muito desse lado de indecisão e questionamento com relação às suas escolhas afetivas. Não é uma semana que vai fazer com que a tua vida afetiva tenha grandes mudanças, mas é uma semana que você constrói uma base muito sólida dentro de si com relação às tuas escolhas do passado, usando como referência as escolhas do passado, e define um novo caminho para a tua vida afetiva, o que você quer daqui para frente no relacionamento. Espiritualidade, como é que você vai estar, quais são os acontecimentos da tua espiritualidade? Página de copa, 6 de paus. Eu vejo que você entende essa semana, primeiro você tem uma vitória que vem através da sua fé. E você tem uma confirmação muito forte da espiritualidade de que esse estado de pureza e de inocência, ele é uma grande chave para realizações. Que a humildade no contato com o sagrado, ela é um grande potencial
para se atingir objetivos. E que nas coisas simples se tem grandes resultados. Você tem uma vitória muito grande na tua vida essa semana. É como se fosse uma remoção de um obstáculo que você via como muito difícil. Ao mesmo tempo, eu vejo que essa semana vai trazer uma certa exposição pública no sentido positivo, através da espiritualidade, tá? E aqui eu vou dividir em 2 grupos. Para aquelas pessoas que têm um contato mais profundo, por exemplo, as pessoas que são médium, que trabalham em casas espirituais, eu vejo que é como se um mentor teu fizesse uma caridade, fizesse um milagre, abre parênteses, né? Milagre. E aí você pudesse ter aquele reconhecimento, as pessoas dizem, olha, eu conversei com o seu mentor e realmente isso aconteceu. Já para um outro grupo, né? Estamos numa tiragem coletiva, eu vejo que é algum tipo de pedido que você faz e que ele acontece e que esse pedido, ele faz com que o teu entorno, a realização desse pedido, faz com que teu entorno te veja de um jeito diferente. É uma vitória alcançada, daquele tipo de vitória que é meio que ninguém acreditava e você consegue. Através de uma simplicidade, através de um gesto simples, pode ser uma ritualística simples que você fez ou está disposta a fazer, ou uma oração, mas eu vejo uma grande vitória e que tem a ver com esse lado de reconhecimento público. Senti a vontade de tirar uma carta para você como conselho. Deixa eu pegar aqui. Pronto. O Rei de Espadas. O Rei de Espadas vem como conselho para você. O Rei de Espada é uma carta que fala de estratégia. Embora você tenha toda esse potencial de se conectar espiritualmente, trazer resultados através das práticas espirituais, nunca negligencie uma boa estratégia. É como se dissesse assim, magia com estratégia é muito mais eficaz. Então traga para a tua vida também esse universo mais estratégico, se distancie um pouco do mundo emocional na hora das suas tomadas de decisão a longo prazo. Tenha esse arquétipo do Rei de Espada muito bem canalizado em você durante os próximos 7 dias. Fechamos a sua leitura. Foi um momento muito agradável. Fico muito feliz de ter estado aqui com você. Volto a lembrar, a gente vai trazer uma oração no meio de semana e mais adiante trazemos um outro vídeo aqui no canal. Todos os domingos, leituras para a previsão da semana. Um abraço do Leandro Costa e até breve.